Então, no outro vídeo sobre rotina de bombeiro civil, né, eu falei sobre a importância da ronda constante da verificação da CMI, porque a despressurização dessa rede, ela pode identificar que tem algum sprinkler aberto dentro de alguma unidade, né, e está acontecendo um incêndio sem que você esteja vendo ele ainda no estágio mais avançado. Então ela vai ativar a VGA, né, que é a válvula de governo e alarme. E quando existe esse alarme ali, ou quando ele não está obstruído, você vai escutar o barulho. Então a rede está apresentando barulho, né? A rede está sendo despressurizada. Pode ter algum hidrante aberto ou pode ter um sprinkler aberto. Então é bom sempre dar uma analisada nas unidades, nas salas, para verificar se realmente não tem ali algum indício de fumaça e tal. Nos elevadores, há elevadores que têm o resgate automático, né? Geralmente elevadores que não têm casa de máquina, eles têm o resgate automático dele. Quando acaba a energia no prédio, geralmente elevadores de casa de máquina, o elevador para entre um andar e outro, né? E a pessoa pode ficar presa. Mas os elevadores que têm essa habilitação de resgate automático, ele faz com que o elevador ele pare no próximo pavimento e a pessoa que estiver dentro pode sair, né? Então ele abre a porta. Em caso de incêndio, o incêndio ele vai causar o quê? Ele pode causar o desligamento da energia e o elevador parar, né? Dependendo de onde é o incêndio. Se for um incêndio de alta magnitude. E por que não se deve pegar o elevador? Porque a fumaça pode entrar no compartimento do elevador, né? Na casa que está ali abrigando o maquinário do elevador. E ali a pessoa que estiver ali dentro vai morrer asfixiada, né? É um espaço confinado, onde tem uma cabine de elevador. Então, aquele aparelhinho que você vê lá, aquele quadradinho vermelho com alguns botões, que tem os botões pressionados no vidro, com o martelinho do lado, em caso de incêndio naquele local ali que você está vendo que a fumaça está indo, você vai indo para aquela parte, você vai fazer o quê? Para que evitar que as pessoas peguem o elevador, você quebra aquele vidro, o elevador vai descer, né? Os botões vão vir para fora ali, né? Quando você quebrar o vidro, os botões estão pressionados no vidro. Então ele vai fazer o quê? Ele vai entrar no modo de desarma. Desarmou ali, o elevador vai descer até o térreo, né? Ou até a garagem, para onde tiver configurado no sistema, e vai ficar com as portas abertas, imóveis, e todos eles que estão naquela coluna ali, né? Onde há esse mecanismo, vão estar abertos e ninguém consegue mais andar nele. Para quê? Para que a pessoa não utilize a escada, não utilize o elevador, e aí acaba perdendo a sua vida. Porque no momento de desespero ali das pessoas saindo, muita gente pode esquecer quem está dentro do elevador, né? Na hora do desespero você vai querer ajudar. Primeiro que o bombeiro vai estar ali atuando no combate, né? E ele vai estar avaliando a questão, ele já vai estar distraído. Por isso que é necessário, às vezes, ter uma equipe maior em certos lugares, como o shopping center, né? Há um risco muito grande que passa despercebido, até mesmo nos condomínios Minha Casa Minha Vida, onde tem instalação de gás encanado, né? Eu vejo até gente botando bujão de gás GLP, dizem que funciona, né? Na instalação do gás GNV. O pessoal fala que não tem problema, né? Mas não sei. Quando você está num plantão, num local onde tem instalação de gás encanado, o bombeiro civil ou a manutenção sempre tem que estar verificando no fechamento das lojas se o gás está parado, né? A loja fechou, não tem porquê o gás está andando, né? Lá no medidor dele, vai lá no PI de gás, o medidor não pode estar se movendo. A loja ela não está mais em funcionamento. Se o PI está em funcionamento, né? Está funcionando ainda, o medidor está rodando, você vai fazer o desligamento dele para que não passe mais gás da instalação geral para dentro da unidade, né? Às vezes, quando ocorre vazamentos, na parte da instalação da SEG, só quem mexe é a SEG. Na parte que vai da tubulação para dentro da unidade, já é uma responsabilidade da pessoa
da loja, né? Isso aí depende, variando de locais. Então eles fazem um teste de estanqueidade, né? Que é aquele teste para verificar se está tendo algum vazamento na tubulação e tal. Mas quando a SEG coloca o lacre, só ela pode fazer essa retirada. Não pode se liberar o gás sem autonomia da SEG. E aí quando você tem instalação de gás, para se ter bujão de gás, o GLP, o gás liquefeito de petróleo, precisa de ter autorização da conversão ali do local, entendeu? Então a administração do local ela precisa aprovar isso em ata para permitir que se use gás, bujão de gás normal, porque não é bom utilizar bujão de gás com o gás GNV, tá? Então no normal não se usa. Então uma estrutura que tem ali lojas que tem o gás GNV, que às vezes você tem a estrutura do gás GNV, é um tipo de gás GNV, né? Que é o gás mais leve que o ar, que é o gás encanado, aquela tubulaçãozinha amarela. Ali você tem o gás encanado já. Então você usar o GLP ali, um bujão de gás comum, é meio complicado, né? Porque não se é autorizado. Então cabe à administração verificar esse uso e pedir a retirada ou fazer a aprovação lá pela convenção lá do condomínio, tá? Então tem que ser aprovado pelo condomínio, todos têm que estar cientes, porque ali você vai ter, porque toda as válvulas de conexão de um fogão industrial, eles são adaptados para o tipo de gás GNV. Então, para fazer uma outra adaptação para o bujão, já é uma outra conexão que vão usar, entende? Então, tem que tomar certos cuidados com obras que às vezes quer serrar o cano, né? O encanamento lá, o tubo de gás GNV. Não pode porque faz parte da estrutura de uma sala, né? E então, quando você tem o gás só até a garagem, da garagem até as lojas, é uma coisa. Quando você tem para o prédio, é pior ainda, porque você tem a instalação, a rede de gás para todo um prédio. E quem cuida dessa vistoria? Por exemplo, o cara vai sair de casa e vai passear com a família. Quem do prédio olha lá para ver se o gás ele não está vazando? Então, eu falo que muitos condomínios aí estão em risco, né? Porque ainda mais os condomínios Minha Casa Minha Vida estão em risco, né? Tem locais que não tem nem hidrante direito com as mangueiras, com extintor, não tem os extintores, né? Não tem chaves torres, não tem esguicho, tem nada, é uma bagunça, tá? É generalizada. E isso causa o quê? Causa acidente. Então, todos esses prédios deveriam ter bombeiros civis trabalhando, fazendo análise de risco, né? E você não pode pagar só simplesmente a taxa de incêndio e não requerer do síndico ali que tenha esses utensílios. Porque anualmente tem que fazer as recargas, os testes hidrostáticos de 5 em 5 anos, os testes, a recarga anual, o reteste das mangueiras. E aí a pessoa às vezes está pagando isso e não está recebendo a segurança. A rede tem que estar pressurizada, o sprinkler tem que estar eficiente. Então, se trabalhar no local, acabou, as unidades fecharam, tem que se fazer a vistoria do gás. Verificar, porque é um item de segurança. Você vai ter que ver de fato lá se realmente o gás não está andando. Você parou ali, você ficou observando ali por alguns segundos, você consegue ver se está tendo um vazamento. Que às vezes o cara esqueceu lá no fogão industrial, aberto ali a chavezinha lá de ligar o fogão, deixou aberto. E aquele gás, por mais que seja mais leve que o ar, né, ele se expande facilmente se tiver alguma coisa, alguma abertura. Dependendo da quantidade do tempo que ele vai ficar vazando, pode acontecer uma explosão, entende? A pessoa acendeu a luz, a pessoa, né, ocorreu alguém passando fumando ali naquele momento que o gás está vazando, pode acontecer uma explosão gravíssima, né? Então nós temos que ter todo um cuidado. Aconteceu o sinistro, a pessoa vai abrir a unidade, não deixa ninguém entrar para não se contaminar com gás, né? A abertura das portas, a abertura das janelas para que aquele gás escoe, né? Fechamento da válvula é a primeira coisa que você tem que fazer, fechamento do medidor. Fechou o medidor, você cortou ali a continuidade do gás naquela instalação, tá?
que é o mais importante. Cortou. E fogões industriais é um perigo sério, porque aconteceu um evento uma vez no condomínio que eu trabalhava, que deixaram fizeram uma festa, né? E o condomínio fechou a parte externa com um blindex, né? Fez um salão fechado numa parte externa e a copa colada, né? A copa do lado ali, uma portinha, você atravessava, entrava na copa, tinha um balcão, tudo bonitinho. E aí o pessoal que fez a festa esqueceu o gás ligado, né? Então, primeira coisa, aconteceu uma festa, vai no geral do gás e desliga. Vai lá, verifica onde é, faz desligamento para a segurança sua, da tua família, de tudo, porque aquilo ali causa explosão gravíssima. E esqueceram o gás vazando, e o fogão industrial vaza muito, porque ele escapa muito gás. E aquilo ali era gás encanado, GNV, um tipo de GNV, né? Que tá ali vazando, vazando, vazando. Dizem, eu não vi, eu não estava no presente no momento, mas quando foram acender a luz, explodiu que estourou os blindex do local. E algumas pessoas se machucaram, né? Sofreram escoriações. Esquecer coisa no fogo. Você vai na copa, você não pode deixar nada no fogo e dizer, eu vou ali rapidinho, porque se esquece. Esquece, você causa um incêndio. Seja prudente, senão você vai perder teu emprego, colocar a vida toda de um prédio em risco, né? Então, para trabalhar com condomínio, para trabalhar em portarias, a pessoa tem que ter uma certa responsabilidade. Vocês não podem botar qualquer pessoa. Vocês têm que treinar essas pessoas. Esse negócio de prédio que tem duas portarias e deixa só um porteiro olhando o monitoramento, cara, você não. Mesmo que tenha câmera no elevador, a pessoa não vai ficar atenta. Porque para economizar, o que eles fazem? Eles pagam um funcionário só e quer que o funcionário fique a noite toda ali olhando. E ali o cara. Acontece um sinistro no elevador do outro lado, o alarme que a pessoa tá tocando lá no elevador não chega a ser ouvido no outro andar. No outro lado da recepção. Se um prédio tem duas recepções, é para se ter dois porteiros ou dois recepcionistas. Não pode colocar um para sobrecarregar o trabalho e ainda pagar, às vezes paga ali a noite, né, para o cara não dormir. E o cara tá ali sobrecarregado anos e anos, e uma hora ele tá cansado. E ele não vai ficar, irmão. Ou ele não vai ficar dar atenção máxima se ele não ganha para isso. É um acúmulo de função. É um acúmulo de função. Você tem você tem um prédio com duas entradas. Tem que ter dois porteiros. Até um para cobrir o outro, para poder almoçar, ir no banheiro. Porque senão o cara fica como? Como é que o cara vai no banheiro? A qualidade de vida do cara no trabalho é lixo. Então, eu sempre falo que nesse país falta vergonha na cara de muitos empresários. Por quê? Porque não falta emprego. Se você for em vários setores, você vai ver desvio de função. Você vai ver uma série de desvio de função acontecendo gravíssimos. Os sindicatos não fazem nada e isso gera o que? Desemprego, sobrecarga no trabalho, acidentes, desânimos, né? Pessoas que acabam ficando irresponsáveis no trabalho. Por quê? Porque você não cuida do teu funcionário. O teu porteiro você trata como lixo. O cara que vai cuidar da sua vida. Teve uma vez que um cara, um amigo da segurança, ele puxou uma criança que o caminhão deu a ré e ia esmagar aquela criança. E aí a moradora deu duas calças compridas velha, né? Só faltava ter a marca de ferro. Aí eu fiquei olhando assim, cara. Eu achei, cara, que coisa louca. A gente nem quer nada por salvar ninguém. Mas se for dar alguma coisa, que dê alguma coisa que vale a pena. O cara salvou a vida do seu filho. Você dá duas calças compridas velha do seu Madruga, que a dona Florinda já bateu até nele por causa daquelas calças no varal. Meu, é uma loucura. Esse país aqui é muito doido, cara. As pessoas são muito loucas, entende? Teve um famoso aí que eu ajudei ele numa parada, o cara, ao invés de me dar um chocolate da cesta dele, me deu um panfleto do show dele. Me divulga aí meu show. Eu colei debaixo da cadeira da portaria. Depois eu mostrei pro colega. É coisa de surreal, cara. É coisa surreal a pondurice de algumas pessoas. Né? O cara trabalha de terno no sol. O vagabundo passa com a Coca-Cola geladinha e não é capaz de oferecer um copo de refrigerante. O pobre é diferente do rico. Não estou falando de todos os ricos, tá? Tem muita gente de bem, muita gente bacana. Mas o pobre divide tudo, fica até sem. O coitado, vai papel de trouxa. E o rico não, divide nada, mano. Come aqui na tua frente. Não são todos, não são todos. Mas boa parte é assim, não tem uma educação.
né? Isso daí do ensinamento deles. Então você percebe que a vida das pessoas, voltando aqui, já estou falando da vida dos outros, a vida das pessoas, ela está em risco constante e elas nem sabem disso, né? Teve um cara famoso também que estava tendo um vazamento num prédio, num andar dele, e eu não era bombeiro civil ainda, mas eu falei, cara, não vai abrir a porta lá e acender a luz que tu vai explodir teu andar. Ah, não, eu sei que tratou com ignorância. Eu falei, então que você exploda. Só vou, quando voar aqui embaixo a gente dá um jeito do rabecão vir. Então o cara foi lá e graças a Deus não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido. É até um apresentador de televisão, velho. É, mas foi super ignorante, né? Então você percebe que a gente tentando ajudar e as pessoas ainda são ignorantes assim, mas tô nem aí, né? Minha vida estava em jogo. E outra coisa, há, há às vezes modificações no prédio, principalmente quando você estiver no trabalho e você tiver alguma questão de vazamento de gás, primeira coisa que você tem que analisar, quais os andares estiveram em obra. Porque a tubulação que eles fazem de gás, cara, dentro das unidades é uma porcaria. Dependendo, se você botar qualquer pessoa para fazer, vai fazer cagada. Porque a tubulação passa por debaixo do piso. E se aquilo for mal feito, vai explodir teu chão e com tudo dentro, contigo, com a tua família, com tudo. E a coisa é feia, tá? E chega a destruir até o andar de cima. É gravíssimo. Então, primeira coisa, teve um vazamento de gás, procura primeiro desligar o geral, né? Tem um registro geral. Geralmente tem uns, onde, na rua, se for, indica, tem um quadradinho no chão da SEG, né? Que tem ali uma chave que o bombeiro ali consegue desligar. E tem também as partes internas. O bombeiro civil tem que saber aonde fica o geral do gás, o geral de luz, né? Aonde tem ali, às vezes, o transformador de energia, né? Que chega a energia da rua, ela passa por um transformador, né? Que é tipo um gerador de potência ali, que vai transferir para as unidades. E aquilo ali, você tem que ter protetor auricular para, se futuramente se aquilo acaba a energia, geralmente o gestor tem ali as combinações para poder digitar ali, e aí você tem que punhetar o negócio, né? Tem que usar a manivela, né? Para aquilo ali pegar. E aquilo causa um estouro que, se você não tiver com protetor auricular, tu vai estourar teu tímpano. E dá mais se o espaço for confinado, né? Tem muitos desses transformadores em espaço confinado. Então, até é meio perigoso você utilizar extintor de incêndio muito próximo daquilo. Tem que se fazer um estudo, né, para saber, na NR10, qual o tipo de aproximação que você pode ter no espaço confinado desse tipo de equipamento, né? Porque ali se trata de muita energia. Então, uma explosão ali dentro, alguma sobrecarga, você vai vir com o extintor de CO2 ali e aquilo ali pode causar um risco para sua vida, né? Eu mando logo, tiro logo o quebra-jato e jogo mais longe, para ficar mais afastado. Tu tira o quebra-jato do CO2, que muita gente não sabe, é uma pecinha que ela ela limita ali a saída do CO2. Você tirando ela, ela vai mais longe. Então, às vezes você consegue fazer essa retirada para você combater um incêndio, um princípio de incêndio em um lugar mais alto, né? Mas tem que saber fazer direitinho, né? Para depois estraga não. Você retira e depois você bota no lugar. É fácil de fazer, né? Então, tem N coisas que precisa ser conversado. Carros elétricos, instalação GNV. Muitas vezes parte da instalação de gás passa por partes do. Geralmente tem a tubulação central, né? Que passa lá no altão. E tem as pequenas, que são, parece que vão para as unidades na garagem, que passam próximos da onde você estaciona o carro. E ali um veículo elétrico, que queima em alta temperatura, você vai tratar como um material pirofórico classe D, que é o íon de lítio. Ele queima em uma temperatura muito alta. E eu estou falando isso a vida inteira e ninguém fala nada, ninguém discute esse assunto. Em instalação GNV, qual a proporção do risco daquilo? Porque é um carro queimando em alta temperatura que vai influenciar os outros veículos ao seu redor. E tem o GNV também, que, se for influenciado, também causam explosões gravíssimas.
E é uma reação em cadeia, né? É um tetraedro do fogo. É a reação em cadeia, porque é um veículo químico. Se for uma moto elétrica, você consegue até afastar as outras motos, né? Afastar. Mas e o cuidado que você tem que ter? Porque você tem que ter roupa de aproximação. Porque aquilo está queimando em alta temperatura e aquilo joga pedaços do material, explode, né? Pedaço de material e você está em risco ali. Se você jogar água no material pirofórico, ele vai causar mais explosões, como acontece na roda de magnésio. No lítio, tem que se ter uma outra substância para usar no lugar do lítio. Já tem uma substância aí que ela também tem lítio nela, mas ela não é pirofórico, né? Não queima em alta temperatura, e ela também não ela não tem combustão espontânea, né? Instantânea, né? Ela não queima em contato com o ar. Vazou a bateria, ela não entra em combustão. Já o íon de lítio, sim. Eu sempre falo das autorizadas, né, de celulares, notebooks, que recolhem essas baterias. Aí vai enchendo aquilo ali. Aí chega uma bateria de tablet estufada, você bota ali e vai botando coisa em cima, aquilo se rompe, combustão instantânea. Sabe o que vai acontecer com a sua loja? Incêndio. Aí tu vai ver a caixa, madeira. Tá fechado? Ah, tá fechado, mas só que aquela bateria, ela em contato com o ar, ainda tem um pouco de ar dentro ali, vai pegar fogo, ela já tem uma temperatura nela. Então, são coisas que não estão dando a devida atenção. Os extintores são meio obsoletos, extintores de íon de lítio. Para apagar uma moto, tem que ter muitos deles, 3, 4, 5 para apagar uma moto, né? Não se apaga facilmente, até porque a queima é muito rápida, então ela vai queimar uma série de elementos ali. E aí você está tentando apagar um material pirofórico com um extintor. E a tua aproximação? Sem roupa de aproximação, se aproximando de um material que está queimando em alta temperatura, em classe D. Complicado, complicado, né? Aí é quando acontece que é exigir que o bombeiro civil vá, faça e aconteça. Então, nesses condomínios Minha Casa Minha Vida, tinha que ter um bombeiro civil, até para ajudar vocês a fazer a conscientização do local, até para dar treinamento, né, de evacuação, para dar treinamento de primeiros socorros. Esses bombeiros civis dessas unidades Minha Casa Minha Vida faz uma brigada e começa a instruir os moradores como que faz uma manobra de desengasgo, como que faz uma tapotagem. Cara, vocês vão ganhar prestígio da comunidade. Vai ser uma OPP dos bombeiros civis, né? Por quê? Porque quantas crianças morrem engasgado com uma uva? Imagina se a cultura da prevenção tivesse esses bombeiros civis dando essas instruções. Tem um montão de gente desempregado, cara, que nem evento consegue. Se você faz brigadas com vários cursos, você ensina esses moradores e eles mesmos vão saber, né, se prevenir. E vai ser a vida, é a vida que está em jogo. Às vezes um funcionário ali, plantão de um plantão, outro de outro, já vai dar uma ajuda. Ou então faz contratações intermitentes, já que não vai assinar, não quer colocar fixo, coloca ali uma brigada para dar treinamentos ali, paga essa galera para constantemente, uma vez por semana, tá ali dando treinamento, ganhando seu dinheirinho e instruindo, porque uma dica vale vida. Uma dica que esse bombeiro civil der para sua família, né? Como faz uma manobra de desengasgo, como faz a tapotagem ali batendo na costinha do bebê, né? A posição. Isso daí salva vidas, cara. A Lei Lucas, como eu falei, ela existe porque o menininho Lucas morreu engasgado na escola e os professores não sabiam fazer o suporte básico de vida, não sabiam dar os primeiros socorros. E uma vida morreu, e quando morre uma criança, morre a família toda. A família toda morre de tristeza, são anos, trauma, custos para o INSS, custos para a família, né? Por conta de psicólogos. Tem gente que nunca se recupera, tem gente que enlouquece. E vocês estão tratando isso como coisa simples, cara. Isso não é uma coisa banal, gente, é vida. Até o dia que acontecer com o filho de um político, com o filho de um juiz, eles vão entender, né? Então a Lei Lucas, ela existe e ela não funciona, porque nas escolas, se você chegar hoje, os professores, para mim, acho que não sabem ainda, né? Dos primeiros socorros, cuidados básicos, né? Quando meu filho tinha traqueostomia, desde pequeno, uma vez eu deixei meu filho na escola, né? Era escola comum, a creche comum,
E aí, quando eu cheguei em casa, a vizinha me avisou: ó, teu filho tirou a traqueostomia na escola e tirou a traqueostomia fixa, né? Aquela interna. É porque tem a traqueostomia e tem a cânula que entra dentro dela. Ele tirou toda a cânula e era zero a cânula. Era zero, acho que era zero. E aquilo tem pouco tempo. Não, acho que não era zero, não, mas era ainda estava recente. Então tinha pouco tempo para me chegar lá até a parte da carne interna, né? Obstruir e a criança morrer asfixiada, né? Rapaz, eu corri tanto que eu acho que eu derrubei até os outros na rua. Eu desesperadamente cheguei na escola. Quando eu cheguei lá, estavam os professores sem saber o que fazer. Todo mundo ali rodeado, não chamaram o SAMU, não sabia o que fazer. Eles nem sabiam se a menina que veio conseguiria me avisar, né? Porque o meu celular ficou em casa, né? Eu também tinha que estar com o celular. Então, elas não sabiam o que fazer. Quando eu cheguei lá, meu filho sentiu aquele clima pesado, começou a chorar. Fui lá, coloquei a traqueostomia. E hoje eu sei da importância, eu ensinei muitas pessoas a colocarem traqueostomia. Eu falei daquela coisa de usar a lycra que não pode, porque a lycra você puxa e a traqueo sai toda. O rasga-rasga, a criança puxa um lado e consegue tirar toda. Então tem que ter certo cuidado. Vai botar o rasga-rasga? Tem que a criança com traqueostomia, ela tem que ser olhada. Quando ela tem a traqueostomia muito recente, ela tem que ser observada. Aquilo pode prender em algum lugar e soltar, né? Criança brincando. Aquilo pode a criança puxar e tirar, tá? Então se vai botar um rasga-rasga, tem que vir até as costas aqui, a parte de trás, para a criança não puxar e tirar, ou prender ele. Então, hoje em dia, o bombeiro civil não faz procedimento invasivo, ele não faz medição de glicose, né? A gente faz medição de pressão, mas nem era para fazer, né? Porque é uma coisa já que já é um outro critério, o nosso aparelho não é confiável, às vezes são aparelhos portáteis, né? E a pessoa fica confiando naquilo, mas a nível de entender como é que está a pessoa, até para a pessoa poder tomar um medicamento e tal, até a gente pode até fazer, né? Em alguns lugares a gente faz, caramba, português está da Jamaica hoje. Então, então o que acontece? Eu sei colocar uma traqueostomia de volta, né? Se for retirado. Eu não estou falando em fazer traqueostomia, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando, porque a gente fala as coisas aqui, tem gente que tem ouvido versão brasileira Herbert Richter e interpreta tudo errado. Eu estou falando em você recolocar para você salvar uma vida. O fator vida é o mais importante da nossa profissão, né? Então, a questão toda é você saber como recolocar. E muitas vezes isso não pode ser ensinado, né? Porque por conta de ser um procedimento invasivo. E aí o que que faz se uma criança tira a traqueostomia no seu ambiente de trabalho e os pais entram em estado de choque e não conseguem colocar aquilo de volta? Eu sei que é de lado, né? Que você entra com a traqueostomia e vai girando igual uma chave. Mas e quem não sabe? Você vai deixar uma vida se perder? Então, eu, como bombeiro civil, eu tendo passado por isso, eu saberia fazer. E se fosse questão de vida, eu teria uma justificativa, porque eu passei por isso, tenho provas, e eu saberia fazer para salvar uma vida, né? Colocar ela de volta, que não tem risco nenhum se você souber fazer. Mas se você não souber fazer, você vai tentar colocar de frente, ela não vai entrar, não vai funcionar. E eu vi, cara, graças a Deus, quando aconteceu na vida aqui do meu filho, na outra vez que ele arrancou, que ele chegou a ficar escuro, preto, né? E eu vi a médica botando à distância, Deus me fez lembrar ali a forma e nunca mais esqueci. Eu vi à distância, porque foi a primeira vez que eu tinha visto a médica fazendo. Foi até no Hospital Pedro II. Para você ver, eu lembrei de como era a posição e consegui. Aí a criança voltou a respirar, a cor voltou. Então, hoje em dia, eu tenho esse entendimento que é bom a gente estar sempre compartilhando tudo, porque é necessário conhecimento na área bombeiro civil. Você tem que estar sempre conhecendo. Não importa a quantidade de curso que você tem, não, cara. Às vezes você tem um monte de curso e não sabe nada, esqueceu tudo. O importante é você ser autodidata, você estar sempre estudando, se atualizando, você saber de verdade é o que consta. Porque às vezes o cara tem muitas formações e não sabe nada. E às vezes o cara só tem um curso de bombeiro civil e o curso, se for um curso bem ministrado, já capacita o bombeiro civil para fazer
um bom trabalho. Então, às vezes, a empresa se engana muito com essa quantidade de curso. Tem curso online, tem curso que às vezes o diploma nem é verdadeiro, sei lá. Tem uma série de situações e o nego fica se gabando tal. Mas aí, quando chega na entrevista, irmão, quando é na hora do vamos ver, é vagabundo colando a placa, é gente esquecendo coisas básicas. A gente tem reclamações, às vezes, de cara, pô, não posso contratar esse cara, o cara não sabe o básico da profissão. Ele não entende, ele não sabe classe de incêndio, de extintores, ele não sabe um primeiro socorro básico. Então, como é que eu vou colocar um cara desse para trabalhar? Entende? Então, é muito complicado. Eu não gosto de fazer evento. Eu acho que evento é uma pedreira braba. Você pega evento aí com milhares de pessoas para 3, 4 bombeiros, cara. Eu acho isso um absurdo. O cara fica, se ele fizer um plantão de 24 horas, ele sai igual um zumbi. Então, para fazer um evento desse, o cara tem que ter trabalhar só com isso. Porque se o cara tiver que trabalhar vários plantões, ele tem que ter uma aptidão muito boa. Tem gente que tem, né? E tem gente que no evento é super-homem. Quando chega no trabalho mesmo, é libélula. Quando chega no trabalho, ele quer trabalhar de libélula. Ele quer só ficar voando. Então, é complicado. O seu certo é onde você tem que dar o seu melhor, né? Aí você vai pro evento, dá o seu melhor, no evento para ganhar 140 merréis, sem alimentação, sem passagem, às vezes até sem hidratação. E aí você vai trabalhar sobrecarregado no teu, onde é a sua responsabilidade. Então, por isso que eu prefiro ficar 100% pro meu trabalho, né? Para não ser depois a pessoa chegar e falar, pô, cara, você deu mole aqui, você, ao invés de você estar trabalhando, você está dormindo. Tá dormindo por cima da mesa, você tá enrolando. É muito vergonhoso ouvir isso do teu chefe, né? Então, às vezes, o cara troca 6 por meia dúzia. O cara, ao invés de dar o melhor no trabalho, ele vai querer dar o melhor no evento para se amostrar e acaba perdendo o seu ganha-pão ali, o seu plano A, né?